Olá, pessoal! No dia 27 de março, temos a comemoração do Dia Internacional do Teatro e o Dia Nacional do Circo. O Dia Internacional do Teatro foi criado em 1961 e a ocasião foi marcada pela inauguração do Teatro das Nações em Paris, no dia 27 de março daquele ano. Por isso, preparamos para vocês um depoimento repleto de histórias e vivência teatral, fazendo com que possamos conhecer um pouco mais sobre essa arte que atravessa milênios. Eu sou Flávio Bernardes e esse é o Cultura em Casa. Bom, meu nome é Ronan Vaz, eu sou ator e professor de teatro. Eu vim para Uberlândia fazer faculdade no ano de 2003, quando eu ingressei no curso da Universidade Federal de Uberlândia, e aqui fiquei, e então já são 18 anos vivendo nessa cidade e desenvolvendo aí o meu ofício, né, a minha profissão de ator, professor de teatro, gestor cultural, iluminador, cenotécnico, tudo isso que um profissional do teatro acaba fazendo, né? Porque a nossa arte é uma arte que tem uma certa artesania e nesse fazer artesanal a gente acaba desempenhando várias funções, né, para finalmente poder se encontrar com o público. Então a forma como eu me defino hoje é como um ator, um artista do teatro. Bom, eu posso dizer que meu primeiro encontro com o teatro foi mesmo como espectador, né? Eu me encantei a primeira vez que eu tive a oportunidade de assistir um espetáculo de teatro. Eu tive uma infância simples, né? Minha família é de origem de roça, né? Família que mora na fazenda, então eu vivi muitos anos e não tinha esse contato. Então eu me lembro perfeitamente de qual foi a sensação de quando eu assisti pela primeira vez e adentrei um teatro já na adolescência e de alguma maneira dentro de mim eu senti que era aquilo que eu queria fazer. Então, a partir da minha adolescência, dos 15, 16 anos, eu comecei a buscar um pouquinho disso. Mas eu considero que o meu primeiro encontro com o teatro foi na plateia como espectador e despertou ali aquele desejo de um dia também estar do outro lado, né? Lá em cima do palco e tendo aquela sensação do encontro com a plateia. Bom, a minha caminhada na arte, ela começa quando eu passo a integrar um projeto social em que eu fazia oficinas de arte, né? Então eu tinha contato com a música, com a literatura, com a filosofia, com a educação e eu estava naquele momento de definir qual que seria a minha profissão, né? Que curso que eu pretendia fazer na universidade e optei pelo curso de artes cênicas que existia na Universidade Federal de Uberlândia, hoje o curso de teatro. E prestei o vestibular, entrei para o curso e tive certeza que ali era o meu lugar, né? Então comecei a conhecer um pouco mais dessa profissão, desse trabalho através dos estudos e da prática teatral também. E foi no contexto da universidade que eu me encontrei com um grupo de alunos e um professor que denominou-se um grupo de teatro, né, que é a Trupe de Truões, do qual eu sou integrante. Passei a integrar esse grupo no final de 2005, início de 2006. O grupo surgiu em 2002, então já existia há 4 anos. Mas a partir do momento que eu vivenciei aquela dinâmica de um teatro de grupo, mesmo no contexto universitário, eu entendi que aquilo também foi mais uma resposta que eu tive, né? Aquilo também era algo que me completava, que dava sentido para essa busca profissional, né? O fazer teatro no contexto de um grupo. Então, a gente teve uma etapa, uma primeira parte dessa jornada ali dentro da universidade, como um grupo universitário, e ao concluir a graduação, né, conforme os integrantes foram se desvinculando da universidade, nós sentimos a necessidade de profissionalização, né, de poder atuar para além dos muros da universidade
e juntamente com os meus parceiros de grupo, a gente encabeçou esse desafio e então desde 2009 a trupe atua profissionalmente. Já são 19 anos de existência, desses 9 foram no contexto universitário e os outros 10 já atuando profissionalmente. Sim, fazer teatro no Brasil, no interior, né, fora dos grandes centros, do eixo, né, que a gente fala Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, já é um desafio por natureza, né? Porque a gente vive um processo não só de levar a nossa arte até o público, mas também de formar este público, de formar novas plateias, de despertar o interesse nos espectadores para essa arte que é milenar, né, que vem atravessando aí a história da humanidade. Quando a gente se forma no contexto da academia, a gente adquire um conhecimento técnico relacionado à linguagem, à estética, né, da cena, mas alguns aprendizados eles vêm mesmo na prática, né? Então, como um teatro de grupo que desenvolve o seu trabalho numa cidade do interior, a gente precisou encarar outros desafios de formação profissional, né? Que desafios são esses? Aquele conhecimento que não vem de dentro da academia, que é desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, entender das políticas públicas, entender qual que é o seu papel político e social enquanto artista, enquanto fazedor de cultura, desenvolver também habilidades técnico-administrativas, né, relacionado ao desenvolvimento de planilhas, escrita de projetos, relação com patrocinadores, concorrência em editais de fomento à cultura, né? Que é um desafio muito grande porque os recursos que estão disponíveis ou os editais que existem, eles nem sempre são suficientes para todos os artistas que necessitam desses recursos para desenvolver o seu trabalho. Então, é preciso, sim, um trabalho de aprimoramento para que o seu projeto, a sua proposta, a sua ideia, ela ganhe destaque entre todos aqueles que estão concorrendo, para que você possa desenvolver o trabalho de forma contínua, né? Sempre melhorando, sempre levando adiante e, claro, o objetivo final é sempre a arte, mas para você chegar nesse objetivo final, que é o espetáculo teatral, é preciso enfrentar pelo caminho todas essas etapas, todas essas barreiras, né? De profissionalização, de aprendizado e domínio técnico, desde a infraestrutura do teatro, a dinâmica dos editais, a linguagem, né? Essa linguagem desses editais, essa linguagem mais técnica, para depois você transformar tudo isso em poesia. Bom, como uma pessoa que vem de um projeto social, né, onde eu tive a oportunidade, uma oportunidade que não veio de dentro da escola, nem do meu contexto familiar, né, mas um projeto que me proporcionou, a educação, né, esse processo de formação, foi algo que me encantou desde o começo e eu me senti com aquela responsabilidade de, em algum momento da minha trajetória, poder fazer o que foi feito por mim também para outras pessoas, né? No contexto acadêmico da universidade, o curso que eu fiz foi um curso de licenciatura, onde eu estava me preparando para atuar como professor de teatro. Mas aí, ali dentro desse processo de formação como professor, eu descubro o teatro de grupo e entendo que é isso que eu quero fazer. Então, ao pensar qual que seria a minha missão, né, como artista docente no contexto de um grupo de teatro, eu entendi que essa missão também estava relacionada com esse lugar de alguém que forma outras pessoas, que pode gerar e oferecer oportunidades, né?
Então, é daí que nasce esse Ronan, que não é somente um artista e que não é também só um professor, mas que é a mistura dessas duas funções, né? Por isso que eu me reconheço como um artista docente. E a possibilidade de não somente de dar aulas, né, mas esse lugar também de formar espectadores, de formar plateia, né, de contribuir para que as pessoas que por algum motivo se interessam pelo teatro entendam um pouco mais das especificidades dessa linguagem, é algo que eu entendo que faz parte da minha jornada, da minha missão, do meu trabalho artístico e que não tem como separar isso daquilo que eu coloco em cena quando eu estou no palco, né? A importância do espaço para um grupo de teatro é muito grande, tendo em vista que o instrumento de trabalho do ator é o seu próprio corpo e as especificidades dessa linguagem, né? A criação de cenários, figurinos, objetos, adereços, muitas vezes solicita que o artista disponha de um espaço para poder guardar, né, e ter ali esse acervo à sua disposição na medida que o trabalho acontece e se desenvolve. No caso da Trupe de Truões, foi muito importante o momento que o espaço entra na nossa trajetória, porque é um momento que a gente está se desvinculando da universidade, né? Os integrantes da trupe que estão concluindo as suas graduações, então, naturalmente, não teriam a disponibilidade daquele espaço, daquela instituição para desenvolver o seu trabalho, e também significou para a trupe um passo importante na profissionalização, porque no contexto de um grupo que faz teatro no interior, ter um espaço significa a possibilidade de ampliar a sua frente de atuação, né? Para não restringi-la apenas à realização de projetos pontuais de montagens de espetáculo. A trupe é um grupo que atua em várias frentes, né? Na montagem de espetáculos, mas também na realização de projetos sociais voltado para o público em situação de vulnerabilidade social, formação de espectadores, formação de plateia, gestão e administração de uma escola de teatro para a formação de novos artistas, novos atores. Então, o espaço ele é um lugar que resguarda essa identidade que a Trupe de Truões vem construindo ao longo de 19 anos de trajetória. Além disso, tem também um compromisso da trupe com a cidade, né? Que, como integrantes da parte da sociedade civil, é uma forma de contribuir com o trabalho que é feito também pelo poder público, né? Então, essa parceria, essas relações que se estabelecem entre o grupo e o poder público fortalecem a cultura no lugar onde a gente está, né? E na medida que a gente tem um espaço de formação para atender às necessidades da cidade, a classe artística se beneficia, nós nos beneficiamos e a sociedade, a cidade como um todo também tem um espaço a mais para poder fruir arte. A pandemia, ela se torna um desafio ainda maior para os artistas que dependem do encontro com o público para fazer a sua arte acontecer, né? E nós, artistas do teatro, sabemos muito bem o que isso significa, porque o teatro nada mais é do que alguém que se coloca em cena e alguém que vem ao seu encontro para estabelecer esse jogo, esse diálogo, essa relação, né? E a pandemia, ela nos impede justamente do encontro presencial. Enquanto artistas, nós estamos, de certa forma, acostumados, historicamente, a resistir para continuar existindo, né? Então, num primeiro momento, foi um susto muito grande, como foi para qualquer pessoa, né? Ninguém esperava que
em pleno 2020, enfrentaríamos uma pandemia de níveis catastróficos, né? Que abalasse tanto as estruturas que já estavam postas. Então, imediatamente, no meu contexto da Trupe de Truões, a gente já começou a pensar de que forma que nós continuaríamos desenvolvendo o nosso trabalho por uma questão de sobrevivência, né? Nesse contexto da pandemia, e também entendemos a necessidade da arte neste momento que seria tão difícil para as pessoas, né? Porque a gente sabe que a arte ela tem uma importância singular na vida de qualquer ser humano, né? No sentido de aliviar as tensões do dia a dia, de promover diálogos, debates, de promover emancipações, né? Mudanças de pensamento, engajamento, sensibilidade, distração, diversão, entretenimento. Então, a primeira atitude que a gente teve foi pensar uma forma de traduzir aquilo que já estava planejado para acontecer no formato presencial para um formato que pudesse chegar até o público. E a única forma, né, num contexto de isolamento social, seria utilizar as plataformas virtuais, as redes sociais, a internet, né, a rede mundial de computadores, porque seria uma forma da gente entrar na casa das pessoas ou ter esse contato com o público de uma forma que não fosse presencialmente. Então, a gente começou imediatamente a pensar como que as nossas aulas de teatro poderiam continuar acontecendo, como que os espetáculos poderiam dialogar com a linguagem do audiovisual, mas ainda assim manter as suas características próprias da linguagem teatral, para que o público não se distanciasse e ficasse órfão de espetáculos teatrais enquanto a pandemia não for eliminada, né? Enquanto a doença não for curada, enquanto a vacina não chega, né? Num primeiro momento, a gente não imaginava que isso fosse durar tanto tempo e começamos um processo de experimentação. Esse processo ele foi muito importante porque a pandemia tem durado mais tempo do que todos nós gostaríamos, mas este primeiro momento serviu como uma forma de aprimorar estes processos e hoje eu considero que o que os artistas, de um modo geral, e falando um pouco da minha área, que é o teatro, têm entregado para o público, mantém a sua excelência artística e extrema qualidade, né? Então, de uma forma resumida, foi dessa maneira, acessando os recursos disponíveis, computadores, redes sociais, câmeras filmadoras, e inclusive resgatando alguns formatos que não estavam sendo tão utilizados atualmente, como, por exemplo, criação de radionovela, séries, publicações escritas falando sobre teatro, rodas de conversa, debates com o público e com outros artistas, para juntos a gente pensar em algumas soluções, né? Então, foi um pouco disso que a gente vem fazendo e experimentando para não deixar o teatro silenciado, né? O teatro ele é o oásis que a gente encontra nesse deserto pandêmico e que refresca um pouquinho a nossa sede aí. A mensagem que eu gostaria de deixar, né, nesse dia que nós celebramos o Dia Internacional do Teatro, é que realmente seja um dia de celebração dessa arte que é tão importante, que atravessa a história, que socorre a humanidade em diferentes momentos de dificuldades. Quero deixar também a mensagem para os artistas, para os meus companheiros de ofício, que não desanimem, que é necessário ter muita força, muita resistência
para superar as dificuldades, mas eu acredito que quando a gente está em cena, quando a gente vai para o palco, quando a gente cria um novo trabalho, as nossas energias, elas se renovam, elas se fortalecem. Então, dizer que o teatro também é uma arte coletiva e que é na coletividade, formando uma espécie de uma rede de apoio, né? Os artistas juntos, eles são capazes de exercer a sua solidariedade, a sua sensibilidade e superar as dificuldades, por maiores que elas sejam. Então, o que eu espero e que eu desejo é que o teatro seja reconhecido na sua força simbólica, na sua potência artística, no seu poder de transformação, e que o encontro com o público, ele volte a acontecer o quanto antes, porque o encontro, a vivência, o compartilhar, a presença é o que se traduz como característica principal do teatro, e é essa presença, é esse encontro, é essa força que a gente precisa celebrar, não só no Dia Internacional do Teatro, mas todos os dias, né? Porque a nossa luta não para, a luta ela é diária, o trabalho é constante e a gente tem muito ainda para conquistar. Eu gostaria de agradecer à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Uberlândia pela oportunidade de participar do programa Cultura em Casa e representar os trabalhadores do teatro, das artes cênicas, trazendo essa mensagem, falando um pouquinho sobre o Dia Internacional do Teatro. Gostaria de agradecer ao público que acompanha o Cultura em Casa e que acompanha os trabalhadores da cultura e tudo que tem sido feito no contexto da pandemia, né, e fora dela também. Fazer o convite para que vocês conheçam a cultura local, valorizem os artistas da nossa cidade, acessem os seus canais, as suas redes sociais, para assistir os seus espetáculos, ver as obras que estão sendo criadas, especialmente para vocês, e dizer que em breve eu tenho esperança que a gente volta a se encontrar e desfrutar da presença e da companhia uns dos outros nas salas de espetáculo, para que a gente siga aí as nossas vidas com mais tranquilidade num novo normal pós-vacina. Espero que tenham aproveitado esse momento conosco e conhecido um pouco mais desse universo do teatro que produz tanto encantamento em todos nós. Nossa homenagem a todos os profissionais da área, e esperamos que em breve possamos encontrá-los nas salas de espetáculo. Não deixem de acessar o portal da Prefeitura e conferir esse e outros materiais do Cultura em Casa. Aguardo vocês lá e até a próxima!